Provérbios capítulo 26, versículo 23. Na versão Almeida Revista Atualizada diz assim: como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Na versão Almeida Revista Corrigida diz assim: como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim: como o verniz cobre o pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Na linguagem parafraseada da Bíblia Viva diz assim: como uma tinta prateada pode cobrir um vaso feito de barro comum, assim palavras amigas podem disfarçar o coração cheio de más intenções. E na versão na linguagem contemporânea diz assim: a conversa suave que vem de um coração mau é como um verniz num vaso quebrado. Então, vejam só. Esse versículo, ele fala sobre a hipocrisia revestida de cordialidade. Esse é o tipo de pessoa mais perigosa que pode existir dentro da igreja. Dentro de família, do trabalho. É o tipo da pessoa que ele fala muito bonito, ele impressiona pela linguagem, pela forma de falar, mas o indivíduo, ele tem uma frieza no coração e tudo que ele faz com um propósito de enganar. Ou seja, o indivíduo tem um caráter enganoso. Ele fala com suavidade, doçura, mas esconde intenções perversas. Eu já conheci gente assim, e a gente consegue identificar, né? Com o passar do tempo. Pessoas que são assim. E aí Salomão faz essa comparação com um objeto que é muito barato e frágil, que é um vaso de barro. Mas que parece ser valioso ao primeiro olhar, porque deram um banho de prata nele. Então pintam de prata com prata mesmo, dão um banho de prata no vaso de barro e você pensa o quê? É um vaso de prata, mas não é. Ele dentro está escondendo algo que é frágil. Né? Então ele parece ser valioso, mas o material é só uma capa. Só uma capa. Então é aquele indivíduo que é falso piedoso, que ele chega e diz assim: paz do Senhor, meu irmão, que bom lhe ver. Aí quando você sai, ele fala mal de você. Ele diz assim: isso não vale nada. Né? Tem gente assim. E olha que em toda igreja, todo canto tem isso. Todo canto. Impressionante como Salomão conseguiu sintetizar em poucas palavras esse tipo de pessoa. São vasos de barro com banho de prata. E o interessante é que ele quer parecer valioso, mas não é. É o indivíduo que é manipulador, que elogia. Ele elogia você na frente dos outros, na sua frente, na frente de todo mundo, mas por trás ele vai e tenta destruir você. E o interessante é que a palavra escória aqui é a prata de pior qualidade. Quando a gente fala assim, a escória da sociedade, o bandido é a escória da sociedade. É o que há de pior. Então, é a pior prata que existe, cheia de impureza, não tem valor, ela só tem o brilho da prata. Então, é uma metáfora que ele usa para falar de um discurso
de alguém que tem um discurso, que tem um palavreado muito bonito, mas é superficial. Ele é sedutor na palavra, ele seduz as pessoas. Tem muito político assim, entendeu? Muito político assim. Eu tenho um mesmo que todos nós conhecemos, que é exatamente assim. Ele chegou a dizer numa entrevista num site, disse que o político tem que mentir. Mentir muito. Ele falou declaradamente. Disse, não, o político tem que mentir. E se você for avaliar as palavras de coisas que ele diz, é mentir o tempo todo. E as pessoas são enganadas por isso. Né? Então, mente. Então, trazendo para a realidade da igreja, esse tipo de gente é aquele membro de igreja que ele faz elogio ao pastor, mas por trás ele está articulando a divisão da igreja. Por trás ele está articulando para derrubar o pastor. Derrubar uma liderança da igreja. Ele é um indivíduo que fala de amor, mas está brigando por poder. Certo? Então, essa escória seria uma imagem, seria uma maquiagem que você faz. Eu não sei se os irmãos já viram vídeos de mulheres, né? Eles fazem muito no Oriente. A mulher sem a maquiagem e com a maquiagem. Eles botam uma maquiagem que você olha assim e pensa que é uma pessoa jovem. Mas quando tira a maquiagem, você olha assim, você não acredita quem é a pessoa. Primeiro que você duvida que seja a mesma pessoa. Então, o maquiar, né, o cosmético vem da palavra cosmos. Cosmos é uma palavra grega que significa trazer harmonia. Então, cosmético é um produto que se usa no rosto, na pele, no corpo, para trazer harmonia visual. Mas ali não é a realidade. Ali não é a realidade. Ontem mesmo eu estava contando com minha esposa, rapaz, tem atriz que quando tira a maquiagem, ela com a maquiagem é a coisa mais linda do mundo. Quando tira a maquiagem, você olha assim, meu Deus, foi o que aconteceu. Né? Então, a escória aqui é a maquiagem moral. Ele faz uma maquiagem, esse tipo de gente, tipo de pessoa, que aparenta ser uma pessoa, mas o caráter é ruim. Palavras bonitas não melhoram o caráter de alguém. Palavras bonitas, palavras amorosas, não vão melhorar o caráter de ninguém. O caráter que é ruim, ele continua sendo ruim. Certo? Aí ele fala assim, sobre o vaso de barro, assim são os lábios amorosos. O que é um lábio amoroso? O lábio amoroso aqui é um lábio, são pessoas que têm palavras doces, que elogiam, que têm um discurso de mansidão e de paz. Ainda fala assim, bem suave. É dissimulado, como a gente fala. E essas palavras não são palavras que vêm do coração, são lábios amorosos, mas a palavra que vem não é do coração. Na verdade, ele usa a palavra para manipular. Manipular é induzir você ao erro sem que você perceba que você está sendo induzido ao erro. Então, por exemplo, dentro do discurso jurídico tem muito isso, o discurso manipulador. O advogado vai e defende o indivíduo cometeu um crime, todo mundo viu, o vídeo está ali mostrando que ele cometeu um crime, mas ele consegue inocentar essa pessoa. E o advogado sai de lá cantando vitória. Eu consegui inocentar um culpado. Aí eu pergunto, que valor há nisso? Que valor há nisso? Então isso é o que? Uma ferramenta retórica. É uma ferramenta que você usa as palavras, irmão André, irmã Clarice. Sabe o que é retórica, irmão Juvenal? Sabe o que é irmã Clarice, irmão André? Retórica. Essa palavra, o significado dela, sabe não?
O uso da retórica é usar as palavras para convencer. É o uso das palavras para convencer. Exemplo de retórica é Paulo na Bíblia. Paulo usa os termos retóricos o tempo todo para convencer. Vou pegar um exemplo qualquer aqui, tá? Deixa eu pegar um exemplo qualquer aqui de Paulo, para você ver o que é palavra retórica. Deixa eu pegar aqui. Cadê? E ele não fala dessa forma para enganar. A palavra retórica, eu digo, é uma técnica de linguagem que se usa para convencer a pessoa. E Paulo aqui está querendo convencer positivamente, não é negativamente, não está querendo enganar ninguém, entenderam? Pronto, esse texto aqui, ó. Texto muito conhecido de Coríntios 13, aí diz assim: se eu tivesse o dom de falar outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa ou um prato que estaria só fazendo barulho. Isso é um jogo de retórica. Entendeu, irmão André? Entendeu, irmão Juvenal? Entendeu, irmã Clarice? Ele está fazendo um jogo de retórica para falar do amor. Ele está fazendo comparação. Ele está mostrando, ó, se eu tivesse esse dom de falar em várias línguas, se eu tivesse o dom de falar a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, é como um prato que bate e faz barulho. Não tem sentido algum, porque falta amor. O amor é a base, é o fundamento, entenderam? Isso é um jogo de retórica. Então ele está dizendo o seguinte, que o indivíduo, Salomão está dizendo que o indivíduo que tem um mau caráter, que tem um coração ruim, ele pode usar esse jogo de retórica para querer manipular as pessoas a fazer o que é mal, ou enganar as pessoas, certo? É aquela história do indivíduo que diz assim para a namorada: ó, meu amor, me dá o que tu tem de mais precioso que eu vou casar contigo. Quantos já não fizeram essa proposta? E quantas já não foram enganadas? Né? E gente já, infelizmente, chegou a cometer até suicídio. Né? Eu mesmo conheci o caso de uma jovem aqui que ela cometeu suicídio por causa de uma proposta dessa. Uma moça inocente, um indivíduo manipulador e mau caráter, ele usou da retórica para conquistar a moça, ela achando que iria casar com ele, e não, ela depois abandonou ela. E ela, pela vergonha, terminou cometendo suicídio. Eu lembro na época, eu acho que eu tinha uns 8 anos. Ela lembra de um remédio chamado Cibalena? Ela tomou uma cartela de 30 comprimidos. 30 comprimidos. Cibalena era um analgésico, não era para dor, né? Pronto, Cibalena. E o pessoal tem aquele velho ditado, né? Quer morrer, toma Cibalena. Né? E a moça tomou, por conta de uma proposta dessa. Ou seja, não. Aí o que acontece? É disso que Salomão está dizendo aqui, desse jogo de retórica, desse discurso que engana. A pessoa tem um bonito discurso, engana, mas o coração dele é mau. Certo? Então, esse é a questão do lábio amoroso e o coração maligno. Ou seja, a boca é doce, mas ela não fala do que está no coração. Ela não fala do que está no coração. Então, o foco do texto aqui, nesse momento, é não é a pessoa, mas o que ela é. Não é o que ela diz. Salomão está chamando a atenção, olha, cuidado não no que ela diz, mas no que ela é. Nós temos que avaliar as pessoas não pelas suas palavras, mas pelo que elas são, pelo coração. E para poder avaliar, leva tempo. Né? Então, o princípio é que as palavras doces não provam o caráter de ninguém. O que vai provar e revelar o caráter da pessoa é o comportamento. Então,
Salomão está denunciando o quê? Falsa bondade. A falsa bondade. O indivíduo, ele vai fazer a bondade, mas ele anuncia para todos os lugares. Coloca em rede social a bondade que está fazendo. Então, o objetivo não é fazer bondade. Isso acontece muito com as empresas, por exemplo. Por isso que eu não dou. Chega a empresa, você quer doar para tal coisa? Não, não vou não. Eu prefiro dar direto para eles lá. Porque essas empresas, o que é que vão fazer depois? Fazer uma propaganda de que eles estão doando, estão fazendo trabalho social com o dinheiro dos outros. Isso aí é supermercado, isso aí é loja, é tudo. Eu não dou. Porque no fundo eles não estão ali querendo fazer, estamos querendo fazer uma boa ação. Mas a gente está tendo trabalho de juntar e levar. Sim, mas você faz um outdoor bem grande para dizer que fez isso. Mas é por dinheiro dos outros fica fácil. Não é? Então, se ele não fizesse nada disso, não junta, a gente entrega e não... Tudo bem, mas eles fazem. Então, eles estão exatamente fazendo esse jogo aqui. De uma falsa bondade. Então, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado com aquela falinha bem mansa, com os elogios excessivos, com aquele falso discurso de humildade, aquele discurso que parece amoroso, mas não é. Apresenta cordialidade, mas não tem. A estratégia, na verdade, é obter vantagem. A realidade é essa. Então, o que Salomão está chamando a atenção aqui é essa divergência, discrepância, distância, né, entre o discurso e o caráter. E dependendo da situação, é uma distância mortal, pode trazer até a morte.